Muitos veem na vidrofusão uma ótima forma de ganhar dinheiro com a venda dos projetos criados. E realmente é. E como é? Tanto vendendo no atacado quanto no varejo. E a questão que fica é, se você é iniciante, vale a pena aceitar encomendas logo nesse início? Calma que a resposta pode não ser tão simples quanto você pensa. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, que eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano em peças variadas usando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 livros. O Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te ensino como você pode criar peças incríveis usando o seu próprio micro-ondas no conforto da sua casa. Isso para que você tenha a possibilidade de ter uma renda extra ou talvez a renda principal ainda hoje. E também o livro Vidrofusão, a Arte de Transformar. Nele você aprenderá técnicas incríveis de queima de forno, onde você poderá criar desde peças pequenas até peças muito maiores, independente do formato, independente da cor, independente da espessura, sem qualquer dificuldade. Em ambos os livros eu de fato te ensino como funciona a vidrofusão. Inclusive nesse material você tem acesso a muitos outros materiais complementares e exclusivos. O link dos dois vai estar aqui na descrição. Pessoal, eu já contei essa história várias vezes aqui no canal. Quando eu iniciei na vidrofusão, eu iniciei praticamente com os 2 pés direito, porque eu não precisei investir nada, eu não precisei pagar por curso nenhum, eu não precisei comprar qualquer maquinário. Eu praticamente recebi o ateliê pronto e detalhe, já com uma encomenda muito grande de algumas peças para mim poder já iniciar produzindo. Ou seja, praticamente eu aprendi a vidrofusão já criando produtos para uma determinada empresa. E aquilo, pessoal, foi mágico para mim, porque eu era só um adolescente, eu tinha já um emprego fixo, mas aquela renda extra que entrou, nossa, me ajudou bastante. E nessa época eu percebi que a vidrofusão não era somente você pegar uns pedacinhos de vidro e criar peças porta-cartões. Essa encomenda especificamente era de uma quantidade X, eu não lembro exatamente quantos eram, de porta-cartões. Na época se utilizava cartão de visita. Hoje em dia eu não faço ideia de como que funciona. Então assim, eu percebi que a vidrofusão era muito mais do que somente aquelas peças. Então eu comecei a focar a minha atenção também na garrafa de vidro, vendo que muitos artesãos não trabalhavam com garrafa de vidro e eu encontrava essa matéria-prima a rodo na rua de forma gratuita. E logo no início dessa minha jornada de aprendizado, eu já conheci o Roberto Bonini, que era praticamente o pai da vidrofusão aqui no Brasil. E ele falou uma frase, não para mim, mas eu estava ali na reunião quando ele soltou essa: a vidrofusão dá mais dinheiro do que o tráfego. Eu sei, pessoal, uma afirmação muito forte essa. Mas com o tempo, eu observando algumas coisas, não somente lá da região onde eu morava, mas de outros artesãos também, eu percebi que aquela afirmação não era tão louca assim quanto eu achava. Visões diferentes. Pessoal, eu acho importante a partir desse ponto começar a falar com 2 tipos de artesãos. Aquele artesão que pensa, que pretende vender em grande quantidade, só que cobrando um preço mais baixo para poder entrar no mercado, e o outro artesão que quer focar mais na criação de peças mais exclusivas, onde ele trabalha menos e vende aquelas poucas peças que ele cria por um valor bem maior, se comparado ao primeiro artesão. Enquanto um ganha pela quantidade, o outro ganha pela exclusividade, a oportunidade do cliente poder comprar dele. E é exatamente esse segundo ponto, pessoal, que eu venho tentando mostrar para vocês, ou melhor, mostrar não. Esse canal aqui, todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês é focado nessa segunda visão. Trabalhe menos e ganhe mais. Venda por atacado. Pessoal, diferente do que a gente conhece como atacado, que é uma quantidade X da mesma peça, aqui eu não estou falando que a vidrofusão, por mais que você venda em atacado, você vai conseguir criar a mesma peça 2 vezes, porque isso é mentira. Nenhum artesão dentro da vidrofusão consegue criar a mesma peça 100% igual. Então aqui o atacado diferencia um pouco. Vamos pensar aqui em centenas ou talvez milhares de peças exclusivas, só que produzidas em grande escala e vendidas
por um preço um pouco mais baixo. Aqui eu vou contar uma outra historinha para vocês. Em meados do meu aprendizado, em meados da minha jornada na Vidrofusão, eu recebi uma encomenda, eu não sei se eu poderia falar, mas da época, de uns pequenos troféus. Era uma quantidade bem grande para serem entregues para um grupo seleto de pessoas, um grupo muito seleto de pessoas. Eu vou tentar colocar aqui algumas imagens para vocês, mas eu vou borrar o rosto para vocês não terem uma noção muito clara de quem é e eu também não receber processo. E assim, pessoal, existia um contexto muito bacana na criação dessas peças menores com esse formato aqui, que foi a própria empresa que quis dessa forma. Só que pensando aqui no meu ponto de vista, para me fazer, eu não lembro exatamente quantas peças foram. Eu não lembro exatamente, sei que foi bastante peças. E para mim produzir todas essas peças, eles exigiram que fossem de garrafa de vidro para me poder mandar a foto do processo para eles poderem lá fazer a campanha deles. Então assim, para mim poder, até eu juntar todas essas garrafas de vidro, preparar elas para depois montar o troféu, demorou em média entre 2 e 3 semanas. Um tempo muito grande, de grande esforço, digamos assim, para todas as peças saírem conforme o tamanho pedido e serem entregues na data prevista. E é claro que eu não vou falar aqui por quanto que eu vendi cada uma dessas plaquinhas aqui, primeiro por ética, questões éticas, segundo porque eu não tenho autorização legal de falar em relação a valores. Não nesse caso aqui e alguns que eu nunca nem comentei aqui no canal. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem que é uma peça muito simples de se fazer, que qualquer iniciante, e julgo dizer que até mesmo crianças, conseguem seguir todo o processo passo a passo até chegar nesse resultado aqui. Uma peça muito simples e realmente fácil de fazer. Peças de varejo. E essa área aqui, pessoal, que realmente eu gosto de atuar e o que eu venho preparando aqui vocês, venho educando vocês a entenderem aqui no canal, com todos os vídeos que eu publico aqui no canal. Porque, diferente do primeiro, que é a venda por atacado, onde você se mata de trabalhar para poder vender, para poder entrar no mercado, muitas empresas, principalmente iniciantes, eles fazem um pouco disso, principalmente no começo. Eles vendem uma grande quantidade de produtos por um preço menor para poder entrar no mercado. Nesse segundo exemplo aqui, você cria peças únicas e exclusivas, não que, como eu falei no começo, que as peças feitas na Vidrofusão não sejam únicas, mas nesse segundo caso aqui, você realmente traz um valor, ou melhor, projeta para o cliente, projeta para o seu público, um valor naquela peça, uma sensação de exclusividade, de peça única. Uma coisa é você ter uma grande quantidade de peças em cima de uma mesa, como esse exemplo aqui, por exemplo. Outra coisa é você ter uma peça única, como essa daqui, por exemplo, que de fato você vê que existe um valor por trás da criação daquela peça. Aquela peça provavelmente conta uma história. Dito isso, dá uma olhada nessa peça aqui. Como você pode ver, é uma peça bem simples, uma peça básica, com um tamanho razoável. Por essa foto não dá para vocês terem uma noção clara de tamanho, mas o tamanho dela era mais ou menos esse daqui, ó, girava em torno entre 86 e 90 centímetros. Um lado tinha 86, o outro tinha 90 centímetros de largura e comprimento. Era uma peça muito simples de fazer, inclusive eu já mostrei vários passo a passo aqui para vocês no canal de como que você pode fazer uma peça como essa. É claro que mostrei peças menores para ficar mais bonito de ver no vídeo, mas o processo é exatamente o mesmo. E adivinha quanto que eu cobrei nessa peça? E detalhe, a pessoa não questionou o preço, porque é um erro que muitas pessoas acabam cometendo, inclusive eu já cometi esse erro muitas vezes, que é julgar o valor de uma peça, julgar o valor de determinado produto com base no próprio bolso. Se você ainda não está dentro da Vidrofusão, pode ser que em alguns momentos você possa acabar cometendo esse erro, mas caso você já trabalha, já esteja imerso nessa área, você sabe exatamente o que eu estou falando aqui, que quando você produz o produto já pensando no cliente específico, aquele cliente, após o produto ser apresentado, ele não vai questionar o preço. É claro que você não pode superfaturar numa peça, exagerar também no preço, que aí também corre o risco de você não somente perder a venda, mas perder o cliente também. Então, essa peça aqui foi vendida por R$850. Pessoal, esses R$850 foram feitos em um único dia. De manhã, eu cortei as garrafas, montei a placa, na parte do meio-dia para frente, eu curvei, termoformei a peça, chegando nesse resultado aqui. E eu só estou mostrando essa peça aqui, falando do preço,
porque o próprio comprador permitiu que eu fizesse esse vídeo aqui para vocês. E ele ainda permitiu mais, pediu para que eu mostrasse essa outra peça aqui, que foi uma segunda peça que ele comprou. Essa daqui eu cobrei um pouco mais barato, cobrei somente R$600. E o processo é exatamente o mesmo da primeira. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, realmente vale a pena, sendo iniciante, já pegar uma encomenda de algumas peças? Pessoal, na minha opinião, e eu recomendo que você faça isso se você tiver a oportunidade. Por quê? Porque em muitos momentos, principalmente quando não estava tendo uma venda, eu não estava participando de eventos, enfim, a situação financeira estava um pouco complicada, eu acabei pegando algumas encomendas, mesmo ganhando menos, para mim poder dar uma respirada e entrar uma quantidade X de dinheiro, mesmo que fosse pequena, para mim poder manter a empresa na ativa durante mais tempo. E aí eu recebi uma encomenda, terminei essa encomenda, entreguei para o cliente, recebi o cliente, ele encomendou, falou bem de mim para outras empresas, eles fizeram outra encomenda, eu fiz novamente, entreguei, eles falaram de mim para outros, e aí foi indo através dessas encomendas que, com o tempo, a gente acabou sendo patrocinado por uma das empresas, uma empresa fabricante de garrafa de vidro, a gente acabou sendo patrocinado para criar esse painel aqui, que é um painel de 53 metros localizado em Ermelino, Matarazzo, mais especificamente no campo dos 11 Garotos. E galera, a gente só teve a oportunidade de fazer esse painel, de executar esse projeto, porque a gente teve várias encomendas anteriores que fez com que a empresa confiasse no nosso trabalho a ponto de financiar, de patrocinar um projeto de mais de R$500 mil. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os dois pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional, importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!